Irmãos e irmãs, vocês que acessam minhas redes digitais, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus canais de comunicação. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube. @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Temos o blog também, repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Um grande abraço a todos. Vamos à liturgia referente ao domingo, dia de preceito sagrado, 1º de fevereiro de 2026, quarta semana do tempo comum, no ano litúrgico A, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Mateus. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme estou simbolizando com esse lenço. No rito temos a missa própria, com glória, o creio e o prefácio do domingo. A primeira leitura é a leitura da profecia de Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 3, versículos do 12 ao 13. Buscai o Senhor humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 145, na Bíblia Vulgata, 146, na de Jerusalém. Versículos 7º, 8º ao 9a, 9b, c ao 10º, refrão, Mateus 5º, versículo 3º. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segunda leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 26 ao 31. Irmãos, considerai vós mesmos como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça
santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho, escrito por São Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12a. Aleluia, 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 aleluia. Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No livro Igreja em Oração, temos a explicação da liturgia. Quando na liturgia deste domingo, na segunda leitura, contemplamos a palavra de São Paulo, nos preparamos bem para ouvir e rezar com clareza o texto do Evangelho das Bem-aventuranças. Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para assim confundir o que é forte. Nesta linha, para o mundo, é feliz o rico, o poderoso e o honrado. Vale quem tem, pode e conta. Para Jesus, feliz é o pobre, o humilde e o desprezado. Tem valor aquele que não tem o poder e não é importante. É uma reversão radical de valores, sem possibilidade de mal-entendido. Para eles são felizes aqueles que consideramos infelizes, e infelizes aqueles que nós consideramos felizes. Literária e estruturalmente, as bem-aventuranças são 8. Mateus capítulo 5, versículos do 3º ao 10º. Pois apesar de empregar o termo bem-aventurado, os versículos de Mateus 5, versículos de 11 a 12, são dirigidos de modo exclusivo aos discípulos. Assim, as bem-aventuranças traçam o perfil universal de todos que aceitam viver conforme as exigências do reino dos céus. Jesus propõe as bem-aventuranças como caminho de verdadeira felicidade e programa de autêntica vida cristã. A proposta de felicidade apresentada por Jesus, além de comportar em si a melhor forma de se viver em comunhão com o próximo e com Deus neste mundo, oferecem também a recompensa eterna. Note-se, da 2ª até a 7ª, todas as bem-aventuranças são enunciadas no futuro, mas a primeira e a última são proclamadas no tempo presente.
Deus recompensa agora e futuramente quem procura viver conforme o ensinamento do seu Filho Jesus. Temos também uma reflexão do Anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. É um texto do Frei João Mário Barbosa Machado, da Ordem dos Frades Menores. Vamos ver o que ele fala sobre Mateus capítulo 5, versículos do 1 ao 12a. As bem-aventuranças são os mais belos versículos evangélicos ensinados por Jesus, que demonstram o verdadeiro conceito teológico de felicidade, conhecida como a Carta Magna de Jesus, na qual foi promulgada a nova e eterna aliança com seu povo, busca fazer a vontade de Deus. São felizes os que têm espírito de pobre, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os perseguidos por causa da justiça e por causa de Jesus. Diferentemente de Moisés, tal aliança não consiste em um código legalista e moralista, mas é um projeto de vida ético que nos conduz para a felicidade plena, para a vida eterna e abundante, que começa aqui e agora, quando se põe em prática os ensinamentos de Jesus e tendo em vista a vida depois dessa passagem efêmera pela terra. Agora nós vamos aos santos do dia 1º de fevereiro. Vamos saber dos santos. Santa Brígida da Irlanda foi virgem e morreu em 525 mais ou menos. Fundou o mosteiro de Kildare, na Irlanda, da qual foi abadesa. Continuou a obra de evangelização de São Patrício. De acordo com o site Igreja dos Capuchinhos, alguns anos depois da chegada de São Patrício à Irlanda, no ano 450, nasceu uma menina chamada Brígida. Seu pai, um nobre irlandês, e sua mãe foram convertidos por São Patrício. Brígida foi convertida como cristã inspirada pela pregação de São Patrício desde a mais tenra idade. Sua caridade irritava seu pai. Ele pensava que ela estava sendo demasiadamente generosa com os necessitados quando doava, por exemplo, leite e farinha. À medida que Brígida crescia, o seu amor por Jesus aumentava. Procurava-o entre os pobres e muitas vezes levava-lhes roupas além de comida. Brígida era muito bonita e seu pai quis que se casasse. Ela, no entanto, havia decidido no seu coração entregar-se totalmente a Deus. Os rapazes se sentiam atraídos por ela e, por isso, pediu ao Senhor que sua beleza lhe fosse retirada, sendo atendida. Ao constatar que a filha já não era a bela moça que acostumou-se a ver, o pai aceitou que se tornasse freira, seguindo assim sua vocação para a vida religiosa. Ela fundou o mosteiro de Kildare para acolher outras jovens que desejassem seguir o seu exemplo. Consta que após a consagração ao Senhor, um novo milagre voltou a acontecer e ela recuperou a beleza anterior. Muitos viam-na como imagem idêntica à Nossa Senhora por sua gentileza e caridade. Alguns chamavam-lhe Maria dos Irlandeses. Ela morreu em torno de 525. Há uma ampla devoção por esta santa na Irlanda, onde é conhecida como a Maria de Gael, e seu culto foi levado para a Europa pelos missionários irlandeses séculos depois de sua morte. Na Bélgica existe uma capela dedicada a Santa Brígida, em Fosse-la-Ville. Santo do dia 1º de fevereiro, São Sigisberto III, rei, morreu em 656. Foi filho do rei Merovingio Dagoberto I. Construiu os mosteiros de Stavelot, de Mahomet, na Bélgica. Distribuiu esmolas às igrejas e aos pobres. Morreu em Metz, na França, quando tinha apenas 26 anos.
Santo do dia 1º de fevereiro, Santo Agripano, bispo e mártir do século VII. Muito se empenhou na conversão dos arianos em sua diocese. Foi martirizado por idólatras em Puy-en-Velay, na França. Santo do dia 1º de fevereiro, São Raimundo Abade, morreu em 1163. Foi abade do mosteiro cisterciense de Fitero, na Espanha, e fundador da Ordem de Cavalaria de Calatrava. Seus membros se submetiam à regra beneditina e foram uma das forças mais atuantes da Reconquista. Bem-aventurada do dia 1º de fevereiro, a beata Joana Francisca da Visitação, virgem, morreu em 1888, foi fundadora do Instituto das Irmãzinhas do Sagrado Coração em Turim, na Itália. Bem-aventurado do dia 1º de fevereiro é o beato Luiz Variara, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Morreu em 1923. Foi missionário salesiano de origem italiana, falecido em Cúcuta, na Colômbia. Dedicou-se ao cuidado dos leprosos e fundou a congregação das Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Santo do dia 1º de fevereiro, São Severo de Ravenna, bispo, morreu em 344. De acordo com o site Aletheia, Severo foi o 12º bispo de Ravenna, cidade do norte da Itália, famosa por suas igrejas antigas, que ostentam belos mosaicos. Participou de um concílio em Sárdica, na atual Bulgária, entre os anos 342 e 343. Severo morreu no dia 1º de fevereiro, entre os anos 343 e 344, e foi sepultado numa pequena capela na própria cidade de nascimento. Ele era um pobre trabalhador de lã e um dia teria se dirigido à igreja depois de saber da morte do bispo Marcelino. Inesperadamente, uma pomba teria pousado algumas vezes sobre sua cabeça e o povo teria visto isso como sinal, desígnio da providência, reconhecendo em Severo o eleito do Senhor para ser o novo bispo. Na igreja antiga, a eleição dos bispos ocorria por aclamação de todo o povo de Deus. Uma outra versão de sua história diz que teria tido o dom da bilocação e também pressentido a própria morte, como o bispo defendeu sua igreja contra a heresia do presbítero Ário, para quem Jesus Cristo não era verdadeiro Deus. São Severo foi um bispo honesto e piedoso na fé. Santo do dia 1º de fevereiro, Santo Henrique Morse, jesuíta e mártir, morreu morreu mais ou menos em 1645. Acho que é essa data. De acordo com o site da Diocese de Blumenau, Henrique Morse nasceu na Inglaterra, numa família da pequena nobreza, em 1595. Após os seus estudos em Cambridge, ingressou na Igreja Católica em 5 de junho de 1644, quando estudava no colégio inglês de Douai, na França. Ao retornar ao país natal, passou 4 anos na prisão por causa da adesão ao catolicismo. Libertado, viajou para Roma e ingressou no colégio inglês da Cidade Eterna, tendo sido ordenado sacerdote em 1624. No ano seguinte, voltou para a Inglaterra, onde se fez jesuíta e começou a exercer o apostolado sob o nome de Henrique de Claston. Sofreu muito esse santo, hein? Teve muito sofrimento, mas é assim que acontece mesmo com aqueles que se dedicam a Jesus Cristo. Ele foi executado em Tyburn, na Inglaterra, e morreu esquartejado em 1º de fevereiro de 1645. O Papa Pio XI beatificou em 1939 e o canonizou em 25 de outubro de 1970. Aliás, a canonização ocorreu por intermédio do Papa Paulo VI, ao mesmo tempo que a dos 40 mártires da Inglaterra e do país de Gales, né, aconteceu então tudo ao mesmo tempo. Shalom Adonai.
é uma expressão que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês.